Eu percebi que eu não estava lidando com os projetos que normalmente eu estou acostumado a me envolver. A gente já teve alguns projetos desafiadores, mas nada que se compare a esse. Ninguém imaginava o quanto complexo seria essa obra. E estamos aqui nesse projeto há 2 anos e meio, mais ou menos. Eu imaginava que ia ser um projeto como os projetos que a gente está acostumado, altíssimo padrão, imputar no projeto o máximo de qualidade que fosse possível. Em uma reunião, tinha um desenho muito mais simples de uma escada e o Mário chegou e falou assim, não, gente, vamos parar. O limite desse projeto vai ser o limite da criatividade de vocês, de quem está aqui. Ele falou, eu não quero essa escada, eu quero que vocês me tragam uma solução diferente. E aí depois, numa reunião seguinte, veio uma solução de uma escada que ia pesar 7 toneladas, que todos os degraus iam ser esculpidos por mais de um ano. Eu pensei, bem, isso o cliente vai cortar e vai limitar, e vai falar, não, calma aí, alto lá, né? Fazer reforço de estrutura, ficar 1 ano e meio esculpindo o degrau, não é pra tanto. E pelo contrário, o Mário chegou e falou, não, é esse caminho que eu quero, a gente vai desenvolver essa escada e reitero. O limite desse projeto é o limite da criatividade de vocês. E aí, pra mim, aquilo foi, assim, eu falei, não, peraí, vamos parar tudo, eu preciso rever minha equipe. Escalei pro projeto um outro engenheiro, um super analítico, um arquiteto que veio do Rio de Janeiro específico para fazer toda a interface com o time do Davi Bastos, que foi exímio, que fez com maestria esse projeto. Me ligou e falou, Fred, tem um projeto aqui super desafiador, eu acho que é a sua cara. Você topa voltar para São Paulo? Eu falei, vamos embora. Então imagina a dificuldade, a arquitetura com toda a criatividade, com toda a vontade de inovar. E eu, como engenheiro, tendo que analisar toda a parte técnica da coisa. E nessa análise do projeto, eu percebi que existia uma árvore plantada nesse jardim. Num primeiro momento, eu acreditei que aquilo não era verdade. Não existe uma árvore plantada no 33º andar de um apartamento. Então seria uma árvore de aproximadamente 1 tonelada. E essa laje não suportaria esse peso. Então levamos o desafio para esse projetista estrutural. Foi feito todo esse trabalho de aplicação dessa fibra de carbono para aumentar a resistência à tração da laje para poder suportar essa árvore de aproximadamente 1 tonelada. Em nenhum momento eu consegui segurar a criatividade de ninguém, porque, assim, todo centímetro desse apartamento, ele tem uma história. Se alguma coisa aqui dentro dessa obra fosse fácil, é porque estava alguma coisa errada. Existiam muitas pessoas envolvidas, desde o time de arquitetura, time de obra, time de decoração. Nós tivemos a participação de mais de 150 fornecedores diferentes. Europeus, tinha fornecedor na Alemanha, fornecedor no Portugal, fornecedor de tecido na Inglaterra. Foram mais de 200 reuniões, assim, reuniões de horas. O mais incrível, assim, é que o Mário, eu falo muito da Ariana, que teve nesse backstage junto com o Mário, foram extremamente habilidosos em manter a equipe pulsando. Não só participava de todas as reuniões semanalmente, mas também estava aqui olhando coisas que nem sempre ele tinha tempo. Isso aqui é a casa dele, né? Todo o cuidado, desde uma escolha de móvel. Óbvio que a arquitetura é quem acaba passando tudo, né? Todos os móveis. E eu participei disso indo até Portugal, olhando mesmo de perto o acabamento dos móveis, conhecendo tal, para dar uma ideia para o Mário do que ele estaria escolhendo, né? Então eu fui, conheci a Maria de Lourdes, que participou desse processo e que depois, na entrega, esteve aqui ajudando a montagem dos móveis. Todos os aparelhos da cozinha, geladeira, o forno, as gavetas refrigeradas da área gourmet são da Gaggenau, que é uma marca alemã, e eles são tidos como o melhor do mundo porque são produzidos à mão em pequena escala. De tecidos que vieram da Inglaterra. Tem 1 quilômetro de tecido, então é bastante coisa, né?
O Dr. Mário tinha uma intenção muito clara desde o início de que tudo fosse muito mimetizado. Todas as paredes teriam um painel de madeira na frente para que eles pudessem incorporar as portas e as portas ficassem invisíveis. E o puxador foi desenhado especificamente para essa obra. O encaixe dele foi moldado na mão do Dr. Mário, com a fechadura mais discreta possível. O tom do metal é o mesmo tom que permeou toda a obra. No projeto do Mário, a gente foi contratado somente para cuidar do pacote de marmoraria. A gente foi introduzido pelo fornecedor da matéria-prima. O principal material que fez na obra se chama Bacará. Foram retirados de uma jazida do Ceará 4.000 toneladas de matéria-prima, sendo ela de bacará, sendo ela do quartzito retroiluminado do banheiro, seja ela do monolito da área gourmet. Como o prédio possui 33 andares, existe uma certa preocupação da movimentação estrutural do prédio. Esse prédio tá andando para um lado e para o outro, que a gente não percebe, mas embaixo desse piso tem que ter uma camada que solta os elementos da pedra com a laje. A IDM veio com um produto que é um material alemão, que é uma manta de desacoplamento, ela chama Ditra. Com isso, a gente pôde proporcionar uma paginação de piso muito melhor para o apartamento. A paginação tem casamento dos veios, dá para perceber que o piso é uma pedra única, um monolito. A matéria-prima ela sai da jazida em blocos. Esses blocos são numerados. Quando chega em São Paulo, esses blocos eles são fatiados em chapas. Essas chapas são fotografadas e aí vai para o software. E aí desse software faz o casamento no computador para decidir quais são as numerações que vão melhor casar dentro da paginação do piso. Mas a questão dos pilares é um pouco diferente, porque eles são peças maciças, assim como a escada. Sim, é cavado literalmente um bloco quadrado desse tamanho, depois ele é fatiado, numerado, e aí vai para a máquina, e aí é feito só a casca, quase como se a gente tivesse tirado o pilar de concreto do prédio e ter colocado um pilar de pedra, de quartzito. A escada foi, sem dúvida nenhuma, a prestação mais complicada que a gente fez no apartamento. É a menina dos olhos de todo mundo aqui da obra. Foram horas e horas, semanas de estudos para poder executar essa escada. Desde o início ele tinha muito claro que a intenção era que a escada parecesse maciça. A gente teve que construir uma viga de aço relativamente importante dentro da escada e depois a gente teve que encapar com pedra. Então cada degrau aqui, na verdade, você tem duas peças maciças. Tem uma peça maciça que está fazendo o revestimento da frente e do lateral. Você tem uma outra peça que faz o revestimento inferior. Você tem 19 degraus faz 38 peças maciças totalmente diferentes. Então tem uma peça que é igual à outra, então elas foram todas modelizadas em 3D e cada um foi usinado no centro de usinagem CNC até de chegar no formato necessário. Nós tínhamos 2.500 quilos de estrutura metálica e aproximadamente 3.500 quilos de mármore que eles iam ficar em cima de 2 pontos na estrutura do prédio, que a escada toda flutua. Então teve que ter todo um estudo para verificar se essa carga aplicada nesses 2 pontos de alguma maneira ia fragilizar a estrutura do prédio. A participação do Dr. Mário foi fundamental porque ele sempre guiou muito bem o detalhe da iluminação de cada degrau, o detalhe dos veios, e foi na EDM para ver bloco por bloco. O nível de exigência era muito alto. O Dr. Mário brinca que essa escada também vai servir para subir, porque na verdade ela é acima de qualquer coisa, é uma escultura, né? O desafio da piscina começa no deslocamento da posição original dela. E o Dr. Mário teve essa ideia de jogar a piscina para a fachada norte do prédio. Ela tem insolação o dia inteiro, a vista mais bonita, só que isso impactou na fachada do prédio. Então houve toda uma negociação com a Pininfarina. Esse desenho teve que ser aprovado na Itália
e voltar para cá, mas o resultado, sem dúvida nenhuma, ficou incrível, até mesmo para o prédio. A intenção é de que a percepção de quem estivesse aqui fora da piscina quase que visse um bloco de água transbordando, sem entender muito bem os limites, né? O que está segurando essa água aí. 40 toneladas de água, então a complicação dessa piscina começa aí. Eles buscaram exatamente quem é a melhor empresa de acrílico do mundo. A Reynolds é uma empresa norte-americana que fica sediada na Califórnia e ela é responsável pela execução dos acrílicos dos aquários de Orlando. Então, esse fornecedor teria a capacidade de executar essa piscina. Então, inicialmente, esse projeto foi desenvolvido nos Estados Unidos. Quando ele foi finalizado a duas mãos, entre a gente e eles, esse projeto vai para a Tailândia, onde fica a indústria deles. Então, esse vidro é produzido na Tailândia e depois de pronto, ele vem para o Brasil via transporte marítimo. O outro ponto muito desafiador da piscina é você ter o fundo dela que acendesse por completo. Se você colocar LED no fundo da piscina, o LED não trabalha dentro da água. E mesmo que trabalhasse, se um LED queimar, você vai olhar e vai ver um ponto escuro no meio da piscina, né? Foi encontrada uma solução na França que consegue trabalhar fio por fio de fibra ótica. A gente vai machucar os laterais da fibra, aí a luz acaba refletindo nesses machucados e inicia a difundir a luz em todas as direções. No mundo que eu sabia, tem 2 piscinas que usam essa tecnologia. Uma que a gente fez alguns anos atrás para um chefe de estado na África e a segunda aqui em São Paulo para o Dr. Mario Arabi. A Suite Master é um dos pontos altos, assim. Ela tem um equipamento de áudio e vídeo digno de uma sala de cinema e, por conta disso, houve toda uma preocupação com isolamento acústico e até a questão das cortinas permitissem um blackout absoluto. Que tem 4 ambientes dentro da suíte, sendo eles a área do furô, o closet, o banho master e a suíte propriamente. O piso do ambiente da Suite Master ele é revestido com madeira, que é a teca. Essa teca é uma teca dourada, ela é originária da Tailândia, são árvores muito antigas, de 200 anos. Ela é utilizada para execução de cascos de navios. Por ser mais oleosa, ela acaba repelindo mais a água. Isso torna esse tipo de madeira mais nobre. Ainda tinha essa questão do diálogo da suíte com o banho master, porque ela tem uma porta de 3 metros, então tinha que ser uma vista bonita, né? Foi provocado com o desafio de fazer esse boxe, com um piso sem caimento, tendo que direcionar a água para os ralos. E o caimento acontece nos frisos em cada uma das pedras. Então a água corre para calhas que estão debaixo da pedra através dos frisos. Então a percepção que você tem é de que o piso está plano e o caimento está no friso da pedra. As paredes do banho master, elas têm a mesma tecnologia da piscina, são retroiluminadas. Atrás do Onyx, nós temos painéis de fibra ótica. Essa luz espalha por toda a fibra e acaba iluminando toda a parede. Outro detalhe muito importante dentro do banho master, assim como dentro de toda a cobertura, é que todos os metais são da marca Hansgrohe. A Hansgrohe é uma marca alemã e o interessante é que o design desses metais são assinados por grandes arquitetos e a durabilidade desses metais é muito maior do que nós temos hoje das peças nacionais. Na área do furô, a arquitetura deu algumas sugestões para o Mário. Poderia ser uma parede verde, um jardim vertical, algo espelhado, uma pintura. E ele mesmo acabou sugerindo essa ideia dos azulejos. E aí foi onde entrou a Sandra Cinto, que é uma artista brasileira. Então esse painel foi feito com azulejos de cerâmica. São todos desenhados à mão e elas são numeradas. E a maior dificuldade é que não é executada mais de uma peça. Para colar na parede, você está executando uma obra de arte, então você só tem uma chance. Então tá aí mais um desafio dentro aqui do apartamento.
A intenção da artista era oferecer uma paisagem que conectasse o observador com a natureza, que acho que são os elementos que ela usa no painel dela, proporcionando um estado contemplativo. Um dos pontos que eu acho muito interessante do Living é esse caminho que foi construído com as luminárias da Flos. Uma marca italiana, que é uma das melhores marcas do mundo em luminárias. E o interessante é que o desenho das luminárias, a posição delas, foi toda pensada para direcionar o caminho de quem entra no apartamento entre os ambientes do Living. Tem a questão do olho de Moscou nas obras, né, aqui do Living. O olho de Moscou é uma iluminação feita para obra de arte mesmo. Elas recortam, né, a obra de arte. Um outro grande desafio aqui era a questão do isolamento acústico das esquadrias. Foi sugerido desde o início que a gente usasse essas esquadrias da BBG, que é uma das melhores esquadrias do mundo na atualidade, e que consegue entregar um isolamento acústico acima da média. Tinha uma preocupação muito grande com a estética. Então, eles proporcionaram para a gente esses vidros incríveis de 3 metros por 6 metros. A gente tem todos os pontos do apartamento onde a gente tem um vidro curvo, você consegue olhar através dele e a imagem que está do outro lado não tem deformação nenhuma. Todo mundo que entra no apartamento acha assim, incrível, assim, parece que a cidade está dentro do apartamento, né? Então veio o próximo desafio, que era a dificuldade de fazer espelhos com grandes dimensões. Por quê? Para que refletisse em toda essa vista da cidade de São Paulo. Então, todos os espelhos desse apartamento, eles são jumbo. Jumbo é a maior chapa de espelho que existe no mercado brasileiro, que também são peças de 3 metros por 6 metros, que também tiveram que ser içadas e teve toda a dificuldade do içamento, por conta de ser uma peça delicada, que não é espesso como um vidro, mas tem grandes dimensões. Há 33 andares do chão, aproximadamente 110 metros de altura. Nada nesse apartamento foi pequeno ou leve. Nós tínhamos vidros de 6 metros de largura por 3 de altura. Nós tínhamos o acrílico da piscina de aproximadamente 9 metros de comprimento. Todos os itens muito pesados. Nós tivemos toda a dificuldade de fazer o recebimento desses vidros, a gente passar para esse guindaste para ele elevar esses vidros acima da altura dos cabos elétricos da rua, passar esses vidros para dentro da laje do condomínio. Nós tivemos que montar uma estrutura de sustentação embaixo da laje da piscina para suportar a carga do equipamento mais o peso do acrílico e com isso fazer a operação do acrílico da piscina, que foi uma logística de engenharia muito incrível. Foi muito impressionante. Muito acima do normal a participação do cliente aqui nessa obra. O olhar que normalmente a gente tem para a obra que o cliente não alcança, que a gente presta atenção no detalhe e às vezes passa despercebido para o cliente, o Dr. Mário não passa. Ele muitas vezes vê antes da gente e percebe, encontra até soluções antes da gente. Sempre muito cuidadoso com todos os detalhes e tentando explorar sempre o melhor de todo mundo. Uma pessoa extremamente analítica, mas que viaja tão longe nesse fluido da criatividade, da arte, dos caminhos. São os hemisférios do cérebro trabalhando, né, de forma intensa, mas os dois ao mesmo tempo. Ele conseguiu contagiar ao longo de todo o processo para que todo mundo tivesse esse combustível de buscar sempre o melhor. Acabou que cada mínimo detalhe dessa obra foi pensado e repensado inúmeras vezes, a 4, 6, 8 mãos. Ele queria explorar todas as possibilidades e eu acho que essa riqueza de apreciar o caminho fez a gente chegar no resultado que ninguém imaginava e que foi tão rico e surpreendente.